Olá, alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Vamos resolver a situação de aprendizagem 4 da página 70 do caderno do aluno. Atividade 1. Relações de interdependência. Na tabela a seguir, registrou-se a quantidade vendida e o valor recebido pela venda de um mesmo produto. Contudo, alguns valores e quantidades não foram preenchidos. Letra A. Complete a tabela. Letra B. Qual é a relação entre a quantidade vendida e o valor recebido? E C. Verificou alguma regularidade nos resultados? Justifique. Então aqui a gente tem a tabela. Na linha de cima, as quantidades vendidas e na linha de baixo os valores obtidos aí pela venda. Então, quando se vendeu 10 unidades, recebeu 30. Agora aqui a gente quer saber, e se vender 5? Bom, proporcionalidade, né? O 5 é a metade do 10. Então o valor recebido vai ser a metade do 30. Nesse caso aí, o valor recebido R$ 15. E agora, foi um valor recebido de R$ 3. Quanto que foi vendido? Bom, eu posso olhar aqui, ó. 30 caiu para 3. O que o 3 é em relação ao 30? 10 vezes menor. Então, o valor obtido aqui, ó, o valor que eu vou encontrar é 10 vezes menor. Então, 10 vezes menor que 10. No caso aqui, a operação ser feita tem que ser a mesma. 30 dividido por 10 é igual a 3. Em cima eu vou fazer a mesma operação. 10 dividido por 10. 10 dividido por 10, 1. Então, significa que um produto vendido será recebido por essa venda R$ 3. E aqui, 21 reais. O que eu tenho que descobrir? Quantos produtos devem ser vendidos para que se obtenha R$ 21. Do 3 para o 21, qual é a operação a ser feita? Lembrando que é sempre multiplicação ou divisão. Nesse caso, multiplicação. 3 multiplicado por quanto para dar 21? 3 multiplicado por 7. 3 vezes 7, 21. Então aqui eu vou fazer a mesma operação. Fazer vezes 7. Uma vez o 7. Uma vez 7. 7. Então, um produto vendido, R$ 3. 7 produtos, 3 vezes 7, 21. Esse aqui está facinho. O que o 14 é do 7? O dobro. Qual é a continha que eu faço para encontrar o dobro de um número? Eu multiplico por 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui também eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 21, 42. E aqui, 42 reais, vamos colocar vírgula 00. R$ 42 passou para 420. O que o 420 é do 42? É 10 vezes maior. Então, para cá, foi multiplicado por 10. 42 vezes 10, 420. Em cima, o que eu vou fazer? Multiplicar por 10 também. Então, para vir para cá, multiplica por 10. 14 vezes 10, 140. Então, está feita aí a atividade, a primeira atividade aí. Atividade A.
140, né? Atividade B. Qual é a relação entre a quantidade vendida e o valor recebido? Né? Quantidade vendida e o valor recebido. O valor, ele é igual... Qual é a continha que eu faço com a quantidade recebida para encontrar o valor? Qual é a conta que eu faço com a quantidade vendida para encontrar o valor recebido? Eu multiplico por 3, né? Ó, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 14, 42. 3 vezes 140, 420. Então, para encontrar o valor, eu pego a quantidade vendida, faz de conta que isso aqui é um Q, e multiplico por 3. 3 vezes o quê? Se quiser colocar um pontinho de vezes aqui, ó. Então, 3 vezes o quê? Né? Que significa que o valor é igual a 3 vezes a quantidade vendida. Letra C. Verificou alguma regularidade nos resultados? Justifique. Né? Eu vou só comentar e vocês, aí no de vocês, vocês escrevam, né? Sim, verificou a seguinte regularidade. O valor recebido é o triplo da quantidade vendida, ou seja, o valor recebido é 3 vezes a quantidade vendida. Questão 1.2. Analise as tabelas a seguir e explique como elas foram formadas. Em seguida, escreva uma expressão algébrica para obter qualquer resultado. Então, na tabela A, nós temos x12, y30, x6, y60, x36, y10, x3, y120. Então, aqui, o que a gente percebe? Por exemplo, o 12, o x era 12, depois passou a ser 6. O que aconteceu? Né? Lembrando que as operações são de vezes ou de dividir. Nesse caso aqui, o 12, ele mudou para 6. Então, foi dividido por 2. E o 30 foi para 60. Então, foi vezes 2. Olha que as operações são inversas. Então, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Vamos verificar só para os próximos aqui, ó. 6 vezes 6. Seis vezes 6, 36. E aqui? Aqui foi dividido por 6. 60 dividido por 6, 10. Olha as operações inversas aí, ó. 36 foi para 3. Então, dividiu-se. Dividiu por 12. Aqui, multiplicou por 12. Então, a gente sabe que quando as grandezas são inversamente proporcionais, o produto delas é constante. No caso aqui, o y vezes o x vai ser sempre constante. Mesmo valor. Vamos fazer a verificação. Primeiro caso, 12 vezes 30. 3 vezes 12, 36. Só que não é 3, é 30, então não é 36, 360. Depois, segundo caso, 6 vezes 60. 6 vezes 6, 36. Mas não é 6 vezes 6, é 6 vezes 60. 360. 36 vezes 10. Igual 10 vezes 36. 360. E 3 vezes 120.
também é igual a 360. Então ele pede uma expressão algébrica. Eu sei que x vezes y produto é constante. Constante igual a quanto? 360. Essa já é uma expressão algébrica. Mas vamos isolar o x nessa expressão. Então eu vou dividir por x de um lado e vou dividir por x do outro. Aqui dividindo x por x, cancela. Então sobrou y igual a 360 sobre x. O y é o 360 sobre x. Essa é a expressão algébrica. Na letra B, a gente tem a seguinte situação. O 12 caiu para 6. Então, 12 foi dividido por 2. E aqui, o 8 caiu para 4. Também foi dividido por 2. Do 6 foi para 36. 6 vezes. Do 4 foi para 24. 6 vezes. Do 36 foi para o 3. Dividido por 12. 36 dividido por 12, 3. O 24 caiu para o 2, que também, que continha que eu tenho que fazer? Dividir por 12. Então, como a operação que eu faço no de cima é a mesma que eu faço no de baixo, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais. E quando elas são diretamente proporcionais, o quociente, ou seja, a divisão de uma pela outra, é constante. Ou seja, dividindo x por y, o valor vai ser constante. Vamos fazer a verificação. Eu dividi 12 por 8. Qual vai ser o resultado? Vamos dar uma simplificada nessa fração. Simplificar por 4. Para simplificar, eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Estou dividindo por 4. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Então, a divisão deu 3 sobre 2. Vamos fazer o 6 sobre 4. 6 dividido por 4. Simplificando por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Deu o mesmo resultado, 3 sobre 2. Vamos fazer esse aqui, 36 sobre 24. Então, vou fazer a divisão de 36 por 24. 36. Vamos simplificar por 12. 36 dividido por 12 dá 3. 24 dividido por 12, 24 dividido por 12 dá 2. Então nós temos que x dividido por y é constante, igual a quanto? 3 sobre 2. Vamos isolar o x aqui, ó. Então, como que eu faço para isolar o x aqui? Eu vou multiplicar por y de um lado e vou multiplicar por y do outro. Multiplicando por y no primeiro membro aqui, um y cancela o outro. O que sobrou? X de um lado. E o que sobrou do outro? 3y sobre 2. Então eu tenho que x é igual a 3y sobre 2, porque pede uma expressão algébrica. Essa pode ser uma expressão algébrica, né? Ou, se você preferir, né? Ou y é igual a 2x sobre 3. Né? Que esse 2 que está dividindo, ele vem para cá multiplicando, então fica 2x. E o 3 que está multiplicando, ele passa dividindo, então fica 2x sobre 3. Né?
Na verdade, não é correto falar que está dividindo, passa multiplicando, e que está multiplicando, passa dividindo. Se eu quero eliminar esse 2, eu multiplico os dois lados por 2. Aí cancela aqui, e aqui ele vai aparecer multiplicando. Se eu quero eliminar esse 3 aqui, eu divido os dois lados por 3. Aí cancelo o 3 aqui, e o 3 vai aparecer do outro lado, dividindo. Bom, espero que vocês tenham entendido, e até o próximo exercício.